Bom, vou contar um relato aterrorizante que aconteceu comigo. Mas antes, vou falar como eu sou, para que as pessoas façam uma comparação entre eu e a criatura que eu vi. E vejam como ela era poderosa. Sou motociclista de um certo clube de motos, aqui no Rio de Janeiro. Tenho 2 metros de altura e peso 120 quilos. Sou professor de jiu-jitsu e boxe e faço MMA. Não tenho medo de nada e de ninguém. Mas teve um dia que fiz uma viagem de moto nessas estradas sem ninguém, bem escuras e bem distante de tudo. Foi numa dessas viagens que eu vi um ser monstruoso. Ele tinha uma aparência forte. Dava para sentir o seu poder. O meu sangue gelou na hora. Vou contar para vocês como tudo aconteceu. Bom, era uma sexta-feira à tarde. Estávamos nós, metade do motoclube e eu, no churrasco na casa de um amigo. Para quem conhece, sabe que esse tipo de coisa é comum entre os motociclistas. Nós estávamos em um município da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. A festa estava boa demais. Mas eu estava planejando subir a serra para ir à cidade de Valença visitar outro amigo nosso. Então chamei um amigo para ir comigo, mas ele não quis. Então eu pensei em não ir sozinho e esperei a festa acabar, pois estava muito boa. A hora foi passando e a noite foi caindo e já eram umas 23h30 quando eu falei: "Bem, tô saindo." A galera perguntou: "Já vai?" E eu falei: "Já vou pra Valença." Então todos falaram: "Vai sozinho?" E eu respondi que sim. Todos se voltaram a sua atenção a mim e dizia que era perigoso. Então dei uma risada e perguntei quem iria mexer comigo. Comecei a preparar a moto e averiguei tudo. E a moto estava tinindo. Era uma Super Teneré 750. Linda e grande. Sim, só uma moto desse porte para me carregar, pois com 120 quilos não é brincadeira. Bem, quando a moto ficou totalmente lubrificada e toda revisada, eu parti para a estrada. E que estrada! Coisa mais linda à noite. Céu estrelado e não estava frio e nem calor. Estava um clima muito bom para viajar de moto. Peguei a Via Dutra em direção à serra e fui passando pelas cidadezinhas no caminho, uma mais bonita que a outra, e fui subindo. Lá na frente começou a ficar mais deserto de cidades e consequentemente de pessoas. As luzes dos postes também sumiram e só havia a luz do farol da moto. E com a escuridão da estrada, o céu ficou mais estrelado. E foi quando, numa curva, que quase atropelei de frente uma coisa, que eu não sei se estava atravessando a pista, ou se estava somente parado esperando eu passar. Peguei de lado, meio de raspão aquela coisa. Me desequilibrei e mais adiante caí da moto. Levantei um pouco tonto e fui pegando a moto e a colocando de pé. Olhei a moto e aparentemente estava tudo ok. Então olhei para trás e lá estava aquela coisa enorme. Acho que aquilo tinha fácil uns 200 quilos e uns 2,20 m de altura, mais ou menos. Eu
era muito pequeno comparado àquilo. A aparência era muito forte. Quando esbarrei naquilo, parecia que eu tinha batido no muro de concreto. A criatura parecia um tipo de urso ou cachorro, só que grande e muito peludo. Mais peludo na parte de cima do que na parte de baixo. Aquela coisa tinha um cheiro ruim e estava em pé me olhando. Então, senti um medo que eu nunca senti na minha vida. E olha que estou acostumado com lutas difíceis e muitas vezes até sangrentas. Depois de observar bem aquela criatura, peguei a moto, liguei e fui saindo devagar. E quando olhei para trás para ver a criatura novamente, vi que aquilo estava correndo atrás de mim. Tomei um susto e acelerei a moto com tudo. Dava até para escutar os barulhos das patas do animal batendo no asfalto. Eu olhava pelo retrovisor, mas não dava para ver, porque aquela coisa não corria em linha reta, mas ficava zigue-zagueando. Até que olhei novamente para trás e não vi mais nada. Porém percebi que havia movimento na mata ao lado. Aquela criatura estava correndo por dentro da mata e queria me pegar de surpresa. Neste momento, eu acelerei mais ainda a moto. E não tinha como aquilo correr mais do que a moto. E quando dei por mim, eu estava chegando na cidade de Valença. Respirei aliviado e vi que não estava mais sendo seguido pela criatura. Fui correndo para a casa do meu amigo. E chegando lá, bati na porta. Ele abriu meio assustado e falou para mim: "Ué, você aqui essa hora? Sabe que horas são?" Eu falei: "Não, mas me deixa eu entrar para te falar uma coisa que aconteceu comigo na estrada. Você não vai acreditar." Então eu contei tudo, sendo que realmente ele não acreditou e ficou rindo de mim, falando que eu com este tamanho todo fico inventando historinhas de lobisomem. No dia seguinte, na hora de ir embora, eu fui pegar a moto e ver os estragos. Então percebi que havia alguns pelos na carenagem da moto. Peguei os pelos e corri para mostrar para o meu amigo. Ele ficou olhando aquilo pasmo e o sorriso sumiu do rosto dele. Eu senti que ele passou a acreditar um pouco mais em mim. E ele disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. E ele disse: "Neste mundo existem coisas que nós, seres humanos, desconhecemos, principalmente à noite, pois o mal realmente existe." Aí eu peguei a moto, me despedi e voltei para a minha cidade. Claro que fiz outro caminho. A partir desse dia, eu só viajo com meu motoclube, porque sozinho nunca mais. Boa noite. Meu nome é Manuel, sou casado e tenho 2 filhos. Moro na periferia de Fortaleza. Venho contar algo que juro que foi a coisa mais aterrorizante que já passei em minha vida. Bem, vamos lá. Era mais ou menos meia-noite quando cheguei em casa. E isso deixou a minha esposa muito brava. Então, para não discutirmos, eu fiquei na sala, assistindo TV. Quando era 1h da manhã, mais ou menos, eu escutei os meus 2 cachorros latirem freneticamente. E os outros cachorros da rua também. Moro em um conjunto habitacional, relativamente novo. E estou lá desde o começo. Portanto, eu conheço quase todo mundo. Eu
estava me incomodando com os latidos. Fui até a janela gritar para que os cachorros parassem. Geralmente, eles me obedecem, mas desta vez eles olharam para mim e voltaram a latir com mais intensidade. Bom, da janela do meu quarto, eu tenho uma visão privilegiada da rua, até o início do conjunto na rua principal. Naquela noite, a rua estava clara, e era o primeiro dia de lua cheia. Como os cachorros não paravam, eu fiquei na janela olhando para ver se tinha alguma pessoa encostada no meu muro, já que tem 2 árvores na frente da casa e lá fica escuro. E muita gente gosta de ficar lá para esperar as pessoas descerem do ônibus ou virem da rua. Então, eu fiquei ali olhando, e nada de alguém aparecer ou os cachorros pararem de latir. Foi quando de repente eu vi uma coisa. Parecia humano, mas não sei o que era. Aquilo parecia com corcunda. Ele andava bem devagar, arrastando a perna. Quando aquilo ficou embaixo do poste de luz, eu tive uma visão nítida daquela criatura. Aquilo estava vestido com roupas rasgadas e era muito peludo. Foi quando ele percebeu que eu estava olhando para ele e em seguida olhou para mim de volta. Quando ele virou o rosto em minha direção, eu vi que aquela coisa era toda peluda e muito feia. Naquele momento, pareceu que se incomodou comigo, mas não podia fazer nada, pois além do muro da casa, a minha janela era toda gradeada. Quando a criatura me viu, foi caminhando arrastando a perna, até entrar em uma rua do conjunto. E só foi assim que os cachorros pararam de latir. Eu fiquei apenas observando. Moro um pouco distante do centro, e tem uma mata atrás do conjunto, e uma área meio sem ninguém, aonde tem um aerodromo. Bem, eu não sei o que era aquilo, mas prometo a vocês que na próxima lua cheia eu vou fazer uma vigília, até conseguir fotografar aquela coisa. Boa noite. Agora, vão dormir logo, gente.